O Itapetinga agora se encontra nesse momento aqui em Itapetinga, no escritório de advocacia Advogue. Esse escritório que se tornou hoje o principal escritório de advocacia da região sudoeste e tem causado enormes polêmicas na cidade. E agora mais uma polêmica para o Advogue, o doutor Rodolfo Mascarenhas Leão, que se encontra aqui, a doutora Andréa Caroline Góes Silva e o doutor José Pinto de Souza, né, que é muito conhecido como doutor Pinto, José Pinto de Souza Filho. Eles conseguiram agora, junto à Justiça Itapetinguense, a libertação de João Paulo Oliveira Lagoas, esse que é conhecido em toda a região como Joãozinho Matador. Qual foi o argumento, doutor, da defesa do Joãozinho Matador para conseguir a liberdade dele hoje? A nossa argumentação girou-se em torno do excesso de prazo na formação da culpa. É que o João Paulo, ele se encontra preso há quase 2 anos por aí, e a instrução processual não teria chegado ao fim, exatamente em razão do João Paulo estar preso no complexo penitenciário em Jequié, e sequer foi intimado para os atos processuais. Inclusive hoje ele não foi conduzido, como já tantas outras vezes, acho que é a 4ª ou a 5ª vez, que a audiência não se realiza exatamente em razão da não presença dele na comarca para ser ouvido pelo juiz. E aí, então, essa margem aí dá aquilo que nós chamamos em direito constrangimento ilegal, e o juiz, naturalmente, obedecendo à lei, concedeu o deferimento do pedido. O senhor acredita hoje a libertação de João Paulo? A gente observa, falar da defesa é até complicado, porque a defesa a gente observa que vocês têm conquistado cada dia mais espaço em toda a região. Mas o senhor acredita hoje a libertação de João Paulo, a questão penal, jurídica, ou a questão do Estado por não ter tido condições de trazer o preso aqui para ser ouvido no fórum? É a falha no aparelho estatal. Isso não acontece, não é só aqui em Itapetinga, não. Em vários lugares da nossa Bahia, da nossa região, entendeu? É que o Estado não aparelha a justiça de forma suficiente para suprir essas lacunas. O preso está à disposição do Estado. E, como tal, o Estado tem que zelar pelo preso, inclusive trazê-lo, conduzi-lo para os atos processuais, o que não aconteceu no caso em particular, no caso de João Paulo. Está com o doutor Rodolfo Leão. Eu queria que o doutor Rodolfo Leão conversasse com o pessoal do Itapetinga agora também. Doutor Rodolfo, assim, quem solta, na verdade, um preso, um criminoso, um assaltante, um traficante, como aconteceu hoje? É o advogado que solta, ou é a justiça, ou o Código Penal que solta? Amigos do Itapetinga agora, essa pergunta de Tiago, digamos, Tiago, eu responderia a você que é a obediência à Constituição Federal, à presunção de inocência e ao princípio da duração razoável do processo, que é no caso em tela aqui do senhor João Paulo, que todos têm o direito à defesa. E não seria diferente no caso dele, pois estamos em um Estado democrático de direito, onde a Constituição assegura assistência do advogado a todo preso em processo penal. E o juiz nada mais fez, no caso, do que a obediência à lei, que temos regras processuais, como já falado aqui por doutor Pinto, que fazem com que o Estado juiz também faça valer o direito do preso. Não é porque ele está preso que ele deixou de ser um cidadão de direito. Na verdade, quem solta é a lei. A lei solta e a lei prende. O juiz faz apenas cumprir a lei. Doutor, a gente observa, com relação ainda ao caso João Paulo, a gente vai entrar em outras questões também, eu espero que vocês permitam e não nos processem depois. Assim, então a gente vai entrar em outras questões também, mas voltando ao caso João Paulo, que eu acho que toda a comunidade regional fica curiosa, assim, ele foi solto já para as ruas, ou ele ainda vai ficar em liberdade condicional, em prisão domiciliar?
Como foi assim? Como o juiz respondeu a esse pedido de soltura da defesa de João Paulo? Na verdade, a determinação foi pelo relaxamento da prisão. Isto é, ele está com a sua prisão relaxada provisoriamente e o processo segue até o seu termo final. Só que, na decisão judicial, o juiz impôs algumas condições, entendeu? Cujas condições ele deverá cumpri-la. Ele deverá cumpri-la exatamente para que ele continue com esse direito de aguardar o julgamento do processo em liberdade. A gente observa aqui também, são vários processos que essa equipe já defendeu, e um dos processos que eu acho que chama a atenção não apenas da região, como de toda a Bahia, foi aquele crime envolvido os taxistas em Conquista, que os taxistas cansados, é bom deixar claro isso, cansados de serem assaltados, cansados de serem vítimas de ladrões, os taxistas saíram e tentaram fazer justiça com as próprias mãos, onde mataram um dos ladrões e carbonizaram, queimaram o seu corpo. E foi a Advogue que defendeu esses taxistas. Qual a sensação do senhor de assumir um processo como esse? O senhor acha que foi feito de justiça com relação à soltura dos taxistas? Ou o advogado ele não está para julgar, apenas para defender? O advogado coopera com a justiça e, consequentemente, ele coopera com a sociedade no sentido da busca da verdade real, da busca da justiça que a gente tanto implora e corre atrás. Só que, no caso dos taxeiros em Vitória da Conquista, teve uma nuance, assim, um tanto diferenciada. É que a prova do processo não estaria muito clara no sentido de infirmar com certeza a chamada autoria. Então, diante do acervo probatório tão frágil, o juiz, atendendo ao nosso pedido, resolveu por deferir e conceder aos taxeiros a liberdade provisória, inclusive. Ok, a gente continua perguntando, doutor, aqui houve outro processo também que chamou muita atenção aqui da comunidade, doutor Pinto, doutor Rodolfo, doutor Carol também, que foi a liberdade de Arlindo Maifrende, né? Maifrende, ele era um cara que praticamente respondia vários processos e também, não tanto banjoso de matador, mas ganhou uma fama muito grande no mundo criminoso, no mundo aqui em Itapetinga. E a Advogue conseguiu libertar Maifrende rapidamente. Eu queria que o senhor falasse assim, qual o argumento da defesa para a liberdade de Maifrende também, e assim, com relação a isso, se com a liberdade de Maifrende a defesa conseguiu uma vitória ou não sobre isso. Bem, a questão de Maifrende, conhecido, que tem o nome de Arlindo, foi o seguinte, foi a falta de fundamentação da decisão que determinou a sua prisão, pois foi impetrado um habeas corpus no Tribunal da Justiça por nós, onde foi definido oralmente na tribuna por mim até, onde eu defendi que a decisão aqui de primeiro grau da Justiça aqui de Itapetinga estava mal fundamentada para mantê-lo preso, porque feria princípios, porque tem um princípio constitucional que fala que toda decisão deve estar fundamentada, arrimada com fatos concretos dentro do processo. E no processo em tela de Maifrende, naquele caso em si, o que realmente ligou Maifrende ao fato foi o fato de um cachorro, segundo está lá, não estou dizendo, está lá no processo, de um cachorro quando os policiais chegaram e colocaram ele na casa, o cachorro ter abanado o rabo. Isso é um absurdo. É um absurdo no Estado Democrático de Direito que tem um aparato que tem um dever de investigar. A questão foi essa. Foi isso que eu defendi na tribuna, e os desembargadores componentes da primeira turma da segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia soltaram devido a isso, porque não acharam um indício concreto, apesar de não ter adentrado no mérito, que levasse Maifrende e mantesse Maifrende preso. Por isso ele foi solto. Eu gostaria que os cidadãos itapetinguenses entendessem isso, que a função da defesa é defender
como vocês gostariam também de ser defendido em qualquer processo. A defesa também defende com as armas que tem. Cabe ao Estado averiguar a culpa, investigar e tudo, e a prova ali no processo, eu não sei, aqui só fomos constituídos tão somente para impetrar esse habeas corpus, é frágil o indício de autoria, porque infelizmente, só tem o fato, a casa que foi apreendida a droga, não pertence nem a My Friend. E um fato de um cachorro que estava na casa ter abanado o rabo quando os policiais entraram com o My Friend na casa, que o My Friend foi preso fora da casa, foi o fato que atribuíram essa autoria da droga a ele. Teria que ser investigado melhor, temos um aparato aí. E, no tanto, a notícia que tem nos autos são essas. A gente vai continuar conversando aqui com o doutor Pinto, doutora Carol e doutor Rodolfo, né? A gente perguntar a Carol. Carol está aqui representando a classe feminina, né? E aqui, Carol, eu acho que Carol, doutora Valesca, são advogadas que são muito queridas da comunidade, de toda a sociedade. As pessoas entendem o trabalho dos advogados também, né? Porque tem hora que você se revolta pela soltura de um bandido, lógico, mas você também entende que mesmo sendo bandido, ele tem que ter um advogado para defender ele. Como o doutor Pinto reiterou aqui para o Itapetinga agora, quem solta não é o advogado, quem solta, infelizmente, são as nossas leis que são catequéticas, né? São terríveis. Carol, a gente quer perguntar a você o seguinte: o que faz um advogado ser bom? Qual a diferença entre um advogado como vocês advogam, que conquistam tantas vitórias, e um advogado que não conquista nada? Qual a diferença? O que faz esse advogado ser bom? A grande diferença, Botino, na verdade, é você ter compromisso com aquilo que você faz, né? Ter a responsabilidade dos processos, a responsabilidade, o compromisso com o seu cliente, né? E defendê-lo independente de você concordar ou não concordar, né? Defendê-lo diante do que a lei lhe impõe, né? Eu acho que a grande diferença está em cima disso aí. É o compromisso processual, o compromisso também, a responsabilidade que você tem com o processo. A responsabilidade de um advogado é muito grande, porque o advogado ele representa o interesse do seu cliente, é o interesse dele nas suas mãos. Então, é muito grande isso é muito importante. O advogado tem que se preparar, tem que estudar diuturnamente, ele tem que estar ligado dia a dia com os problemas relacionados com a vida, porque direito é vida. Então, no nosso caso aqui em particular, nós temos o cuidado. Não é porque somos melhores do que isso, aquele outro advogado, isso não existe. Todos nós somos iguais. É que a gente tem aquela dedicação, a gente estuda o processo direitinho e vai buscar o melhor para o cliente. No caso do My Friend Retorno, desculpe, a do deferimento pelo Tribunal de Justiça daquele habeas corpus que concedeu a liberdade a ele, exatamente pautou-se em razão da situação sui generis, uma situação esdrúxula, entendeu? Identificar uma pessoa, uma autoria, através de um faro, de um abano, de um rabo de um cachorro. Isso é um absurdo, isso é hilário. Isso é hilário, entendeu? A fundamentação, eu não diria mal fundamentado, mas a fundamentação do decreto foi insuficiente, porque, na verdade, eu entendi ali que o julgador não disporia naquele instante de elementos mais fortes para poder garanti-lo no cárcere, na cadeia. E o Tribunal de Justiça da Bahia, o nosso Tribunal de Justiça da Bahia, no alto da sua luminosidade, da sua sabedoria, acatou o habeas corpus e concedeu ao My Friend o direito de aguardar também o julgamento do processo em liberdade. Agora, uma coisa que eu vou perguntar a vocês aqui é o seguinte, sabe, doutor Rodolfo e a doutor Pinto, doutora Carol, assim, as pessoas imaginam que o advogado, toda causa que vem, né, toda causa que vem ele pega. Já teve alguma causa que o doutor Pinto, o escritório advoga aqui, rejeitou e falou: não, isso a gente não quer, eu não quero carregar esse peso sobre nós também não. Já teve alguma causa que o senhor rejeitou, que o senhor não quis pegar? Sim, efetivamente sim.
Entendeu? Não é toda a causa que nós abraçamos, não. Nós escolhemos a causa e o cliente. Então, assim, muitos fatos, muitas situações, muitas causas já chegaram aqui na Advogue e nós dispensamos, exatamente porque a gente tem também um compromisso com a nossa consciência e tem um compromisso com a sociedade, entendeu? E há tipos de infrações, toda infração me parece, desde a mais leve a mais grave, me parece que ela tem as suas nuances. Então, há causas que a gente chega até o Advogue e a gente realmente dispensa porque a gente não tem interesse. Eu não me recordo assim. É o homicídio de Léo Gordo, não foi? Foi uma causa, foi realmente o homicídio de Léo Gordo. Chegou aqui, entendeu? E, na verdade, a gente não abraçou a causa, não em razão do fato em si, entendeu? Mas mesmo porque a vítima era uma pessoa muito chegada, eu tenho muita consideração à família da vítima, entendeu? São meus clientes, então não daria para a gente enfrentar uma situação assim. A gente tem um caso também bem interessante que o escritório defendeu, e queria que vocês comentassem aqui, que foi uma notícia que causou polêmica em todo o Brasil também. Essa notícia saiu na Globo.com, saiu na Record, saiu na SBT, que foi aquele caso do Zenilton em Itambé, onde um comerciante, ele com raiva do outro comerciante, porque vendia mais que ele colocou fogo na loja do rapaz, destruiu a loja inteira. Rodolfo, eu queria que o senhor dissesse assim, qual a versão, realmente o rapaz colocou fogo na loja ou não? Por que os advogados em menos de 24 horas conseguiram soltar o acusado? Bem, Tiago, para começar, ele foi supostamente acusado. Não há uma culpa definida em relação ao senhor Zenilton. Que estamos provando nesse processo que ele não tem nada a ver com aquela história. Que houve uma certa precipitação do organismo policial, do aparato policial do Estado, em impor a culpa em Zenilton. E lhe digo mais, um mandato de prisão dele foi cumprido numa quinta e conseguimos, através de uma liminar no tribunal impetrada, numa ordem de habeas corpus, no Tribunal de Justiça, no sábado, no plantão judiciário do Tribunal de Justiça, libertá-lo. Por causa que o desembargador plantonista não achou que ele teria os requisitos de responder em liberdade o processo penal como está sendo feito. Eu vou aqui passar esclarecimentos até melhores, aqui até com o doutor Pinto aqui a respeito do caso. Doutor Rodolfo e Tiago, assim, o Zenilton, ele é um cara, é uma pessoa, ele é um homem trabalhador, um homem de direito. E esta acusação que pesa contra ele, cuja acusação ela vai ser ainda investigada pela Justiça em sede de instrução criminal, que ainda não aconteceu. Porém, a gente da defesa, nós, os advogados defensores, nós temos em nossas mãos provas cabais, incontestáveis, de que ele, de fato, é inocente. No momento certo, no momento exato, nós vamos expor esta prova. Não vou lhe dizer aqui, não vou colocar aqui quais são, entendeu? Mas nós temos, nesse sentido, provas exatamente que podem inocentá-lo. E aí vem uma outra situação. Aí vem uma outra situação que é exatamente aquela situação assim. O aparato estatal, através dos seus órgãos policiais, às vezes, eu não sei,
às vezes até por deficiência, que o Estado muitas vezes não supre os seus organismos para desenvolver um bom trabalho. O certo é que essa investigação policial, me parece que ela não foi assim, não recebeu assim o conteúdo suficiente. Eu entendi que a prisão foi muito assim assolada, saiu assim de forma muito rápida. E, no meu ponto de vista, deveria se aprofundar mais nas investigações para depois buscar uma medida cautelar, isso, de restrição à liberdade do Zenilton. Este fato realmente não aconteceu e o nosso Tribunal de Justiça entendeu desta forma e aí deferiu a liminar e recentemente deferiu o habeas corpus no mérito. Ok, a gente agradece aqui o doutor Rodolfo, a doutora Carol e o doutor Pinto por essa participação aqui brilhantíssima para o Itapetinga agora. Pela primeira vez vocês estão podendo ver de perto um advogado, e aqui não é qualquer advogado, são hoje os tops da advocacia da região, são considerados hoje os melhores advogados criminalistas dessa região sudoeste. A gente agradece eles por estarem com a gente aqui hoje no Itapetinga agora, o respeito que eles tiveram pelo site também, está com a gente. E eu queria deixar aqui aberto para o senhor deixar sua mensagem final aqui para todos os nossos 18 milhões de acessos e todos os nossos aqui que estão assistindo, internautas que estão assistindo Itapetinga agora nesse momento. Eu quero dizer a Itapetinga e a toda a região que eu amo essa cidade, esse povo, e estou aqui para servi-los até o momento em que minhas forças derem. Eu me considero, inclusive, um cidadão daqui, nasci ali em Tororó, próxima cidade de Tororó, vivi em Tororó e aqui em Itapetinga, cresci lá e cá, aprendi com esse povo, e eu só tenho a agradecer, viu, Botino, por isso. Eu gostaria apenas de dizer uma frase para as pessoas, para entenderem o papel do advogado. Sem justiça, sem advogado, melhor dizendo, não existe justiça, senhores. Gostaria que os senhores entendessem tão somente isso, que hoje o advogado, muitas vezes, principalmente o criminalista, é visto com uma certa restrição pelas pessoas, mas estamos contribuindo com o nosso papel, que é prover a justiça, que é ajudar ao Estado, dar cada um porque é seu. Não soltamos, como o doutor Pinto bem colocou, quem solta é a própria lei. Senão, não teria sentido, senhores, de estarmos aqui agora, nessa entrevista, por exemplo, porque vivemos num Estado democrático de direito. É isso que eu tenho a dizer. Vou passar para a Carol falar. Carol está tímida, né? Bom, a gente agradece a todos que assistiram aqui. A doutora Carol está um pouco tímida. A gente agradece a todos. Foi um privilégio para todos nós de Itapetinga agora presenciar esse pessoal, conversar com a gente, pessoal com tanto conhecimento. E eu queria só encerrar, doutor, dizer, a última pergunta que eu queria fazer. O presidente supremo, Joaquim Barbosa, se Deus quiser o nosso futuro presidente um dia, ele deixou uma coisa bem clara, que foi a questão de que as leis brasileiras, elas são pró-réu, pró-criminalidade. Eu queria que o senhor comentasse sobre isso para encerrar a matéria. O nosso presidente do tribunal, meus respeitos, todos, um grande magistrado, um aplicador da lei, do direito, de sumíssima importância, de sabedoria ímpar. Agora, eu quero dizer assim, as nossas leis, as leis brasileiras, elas são boas, às vezes má interpretada, mas são boas. E como eu já havia dito aqui, Tiago, eu sempre sigo
passo a passo o que a lei me determina. Eu acho que o que a lei proíbe, está proibido. O que a lei permite ou não proíbe, está permitido. Então, assim, não teria sentido, me parece, e não teria, inclusive, lugar onde colocar presos, entendeu? Se a lei fosse só para prender e prender, entendeu? Não teria sentido, inclusive, o sentido é exatamente da aplicação da pena que tem um caráter, como diz o doutor Rodolfo, restaurativo, recuperativo, entendeu? Eu pelo menos, tenho a esperança ainda de ver neste país o nosso preso sair de lá, da cadeia, e não ser massacrado, não ser discriminado por ninguém. Cá fora, ele conduzir a vida dele no emprego digno e não voltar mais para o crime, para a criminalidade. Quando isso acontecer, talvez já esteja morto, mas a voz fica e também a lembrança fica. Mas, desculpa pela polêmica, doutor, mas a aquiescência da lei, a benevolência da lei com a criminalidade, ela não ocasiona mais crimes? Porque a gente observa, por exemplo, aqui, o criminoso, quando ele pratica crimes e ele está solto, isso acaba provocando um efeito dominó a outras crianças. Por exemplo, um exemplo aqui, no caso de João Paulo. Ele chegando na vila, outras crianças vão ser influenciadas de ver esse rapaz solto e vão achar que o crime compensa. A sensação que dá para nós da sociedade é que o crime verdadeiramente compensa, assim, com relação à lei, não ao advogado. Então, o que eu observo é o seguinte: há uma aquiescência da lei com relação à minoridade penal, à maioridade penal, há uma aquiescência da lei com os traficantes, mas é bom entender que há uma aquiescência da lei também, não com esses pequenos crimes, porque são pequenos crimes, se você for analisar bem. Os maiores crimes são os crimes de colarinho branco, que desviam bilhões, trilhões. A gente vive um país que é totalmente corrupto, corrupto desde o judiciário até o legislativo, que o nosso executivo é extremamente corrupto. Isso não causa uma revolta, mesmo o senhor sendo advogado, não causa uma revolta dentro do senhor também sabendo disso? O senhor sabendo que os nossos líderes, aqueles que deveriam zelar pela lei, os ministros do Supremo, quase sempre, volta e meia, estão envolvidos com crimes. Isso não causa uma certa revolta assim? O senhor como é advogado, desculpe, mas é porque fica coçando já. Esses crimes do colarinho branco sempre existiram aqui nesse país. E eu às vezes também me indigna quando eu vejo assim, como aconteceu agora, várias condenações de vários políticos importantes, e todos eles estão aí, continuam em liberdade, aguardando um recurso, etc., de que eles têm direito. Agora, voltando à situação aqui que você me colocou, repara, Botino, o Tiago, olha, o que acontece nesse país é o seguinte: o nosso sistema penitenciário está falido, entendeu? Olha, a execução da pena, nossas leis, entendeu? A lei de execução da pena, ela, se não for um primor, também ruim, ela não é, entendeu? O propósito, a finalidade da pena é a recuperação, a reeducação, a ressocialização, entendeu? O sujeito que está lá, passando aquela vida, eu sempre falo, está lá jogado em um depósito de presos, vivendo ali junto com todo tipo de conduta delitiva. Então, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, o que for. Quando ele retorna de lá, ele recebe um outro baque. O quê? Porque a sociedade vê-lo como um bandido, um egresso da penitenciária. Então, me parece que deixa o sujeito sem opção. Vai, bate uma porta, ninguém dá um emprego. Bate em outra, ninguém dá um emprego. E aí o que acontece? Ele volta a delinquir. Esta política preventiva para que a criança de hoje, o adolescente de hoje, não copie no espelho do outro, não existe nesse país.
Você não vê, não tem encampado neste país uma campanha séria em torno da criminalidade, em torno da coibição da criminalidade pela raiz, pelo seu nascedouro. Não existe. Então, você vê nas escolas, hoje, o aluno, os professores têm medo, às vezes. Eu tenho casos, já vi casos, entendeu? De que aluno agredir professor, aluno armado de revólver em uma sala de aula. Quer dizer, tudo isso é falta de quê? É falta de uma participação maior do Estado neste âmbito, no âmbito da segurança pública, no âmbito até mesmo do judiciário. Agora eu vou lhe contar uma história interessante. Eu tive um caso passado há muitos anos, em que um cidadão de direito, trabalhador, muito trabalhador, casado, 8 filhos. Esse rapaz sem trabalho, os filhos com fome. Ele chegou na fazenda vizinha, adentrou-se à fazenda e matou um garrote. Pegou o garrote todo, levou para a casa dele e salgou e deixou lá. Encheu as panelas de carne, comeram e deixou lá. À noite, de madrugada, a polícia chegou, bateu na porta e prendeu o rapaz. Ele disse, realmente matei mesmo. E a carne está toda aqui. Matei para encher a barriga dos meus filhos que estavam com fome. Uma situação desta, quer dizer, o cara cometeu um crime, na verdade, um furto. Cometer um furto é crime, entendeu? Pune-se essa conduta, pune-se. Agora, justiça é bom senso. Acima de tudo, bom senso. Quando não há bom senso também, a justiça ela veio o quê? Canhesta, de calças pequenas, de calças curtas. Na verdade, um cidadão desse, trabalhador, direito, mas que cometeu um ato isolado na vida, por quê? Ir para a penitenciária. Vem ele de lá, no retorno, ele vem trazendo este azedo, este azedume, este cheiro mau, este cheiro ruim. Entendeu? Isso que deve ser evitado. Porque a lei é boa e a nossa lei é boa. Agora, ela precisa ser cumprida dentro da forma como ela é posta. Tá vendo aí? Fomos provocar, fomos mexer, que bom. A gente fechou aqui a nossa matéria com... Na verdade, aqui foi uma aula, né, Carol? Com uma aula de cidadania. O doutor Pinto deu uma aula de cidadania e foi muito bom a gente ter chegado a esse ponto, que a gente pelo menos saiu da técnica que a gente estava aqui, a coisa muito pormenorizada. Eu gostei que ficou uma coisa muito emocionante assim, né? E é justamente isso, a gente fecha aqui, a gente agradece aos advogados da Advogue que mostraram pra gente o outro lado, né, que é o lado dos advogados. E o Itapexinga agora está aqui à disposição de vocês para mais uma matéria como essa. A hora que vocês quiserem, a gente está aqui à disposição para conversar com vocês e entrar em outros debates também, né? Aqui, coisas muito interessantes de conversar com o advogado, como, por exemplo, a questão da maioridade penal, que está em voga, e outras questões que estão aí. Então, a gente agradece a vocês, mais uma vez, por essa brilhante entrevista para o nosso site.